Existe um lugar no interior de São José de Ubá, no noroeste fluminense, conhecido pelo nome de Cruz da Moça. Para quem passa pela região, pode parecer apenas mais uma localidade rural, cercada por estradas, morros e pelo silêncio característico do interior. Mas, para os moradores que conhecem a história, esse nome guarda uma das lendas mais tristes e assustadoras da região. Segundo a tradição popular, muitos anos atrás, uma jovem teria vivido uma situação de extrema violência dentro da própria família. A lenda conta que ela teria sido abusada pelo próprio pai, carregando em silêncio um sofrimento que naquela época teria permanecido escondido. A história atravessou gerações principalmente pela tradição oral, e seus detalhes podem variar conforme o relato de cada pessoa. De acordo com a versão mais conhecida da lenda, a jovem não teria conseguido suportar o trauma e o desespero provocados pela violência que sofreu. Sem encontrar uma saída para aquela situação, ela teria tirado a própria vida. A tragédia teria causado grande comoção entre as pessoas da região e marcado para sempre o lugar onde tudo teria acontecido. Foi então que, segundo a história popular, uma cruz teria sido colocada no local em memória da jovem. Com o passar do tempo, aquela cruz teria se tornado uma referência para quem vivia na região. E foi justamente dessa memória que teria surgido o nome Cruz da Moça. Mas a história não terminou com a morte da jovem. Segundo os relatos que passaram a circular entre os moradores, acontecimentos estranhos começaram a ser associados ao local. Pessoas que passavam pela região, principalmente durante a noite, afirmavam sentir uma presença diferente nas proximidades da cruz e da pequena capela existente ali. Alguns relatos descrevem a aparição de uma jovem próxima ao local. Ela seria vista por alguns instantes, geralmente à distância antes de desaparecer. Em algumas versões da história, a figura estaria vestida de branco e permaneceria imóvel, como se estivesse observando quem passava pela estrada. Outras pessoas contam histórias ainda mais misteriosas. Segundo esses relatos, a aparição poderia surgir repentinamente e desaparecer quando alguém tentasse se aproximar. Para aqueles que acreditam na lenda, não haveria dúvida, seria o espírito da própria moça, que continuaria ligado ao lugar onde sua história terminou. A pequena capela existente na localidade acabou se tornando um dos principais elementos associados à história. Em meio à paisagem rural de São José de Ubá, a construção pode parecer simples e silenciosa durante o dia. Porém, para quem conhece a lenda, a mesma paisagem ganha uma atmosfera completamente diferente depois que o sol desaparece. E é justamente à noite que o imaginário popular fica mais forte. Uma estrada praticamente vazia, o som do vento, a pouca iluminação e uma pequena capela isolada podem transformar completamente a percepção de quem passa pelo lugar. Para alguém que já conhece a história, qualquer sombra ou movimento pode parecer uma presença. A localidade de Cruz da Moça realmente existe e aparece em registros oficiais e mapas relacionados ao município de São José de Ubá. Portanto, não estamos falando de um lugar completamente inventado para uma história de terror. O que pertence ao campo da lenda é a história da jovem, sua morte e os supostos relatos de aparições. Registros públicos também mencionam Cruz da Moça entre as localidades rurais do município. Isso mostra como o nome permaneceu vivo ao longo do tempo. Enquanto a história popular continuou sendo transmitida entre moradores e visitantes da região, mas existe uma pergunta que continua sem resposta. A moça realmente aparece? Para algumas pessoas, sim. Elas acreditam que a jovem não teria encontrado descanso e que sua presença ainda poderia ser percebida nas proximidades da cruz e da capela. Para outras pessoas, entretanto, existe uma explicação muito mais simples. Uma pessoa caminhando à distância, uma sombra, a iluminação fraca ou até mesmo o medo provocado pela própria história poderiam fazer alguém acreditar que viu uma aparição. Afinal, quando conhecemos uma história assustadora, nossa mente tende a interpretar acontecimentos comuns de uma maneira diferente. Mesmo assim, as histórias continuam. Cada novo relato acrescenta um detalhe diferente à lenda. Uma pessoa teria visto uma mulher. Outra teria percebido uma figura parada perto da estrada.
Alguém teria sentido uma presença, e pouco a pouco, esses relatos ajudam a manter viva a imagem da moça da cruz. Talvez seja justamente essa mistura entre realidade e imaginação que torne a lenda tão fascinante. A localidade existe, a estrada existe. A capela faz parte da paisagem e o nome Cruz da moça permanece associado à região. Mas a identidade da jovem e os fenômenos sobrenaturais continuam sem comprovação. Para os moradores que acreditam na história, porém, não se trata apenas de uma história de fantasma. A lenda também representa a memória de uma jovem que, segundo a tradição, teria sofrido uma violência terrível e terminado sua vida em meio ao desespero. Por isso, sua história precisa ser contada com respeito, sem romantizar a violência ou o suicídio. Talvez a verdadeira força dessa lenda esteja justamente nessa memória. Enquanto muitas histórias antigas desaparecem completamente, o nome Cruz da moça permaneceu. Cada vez que alguém pronuncia esse nome, a antiga história volta a ser lembrada, e uma tragédia que teria acontecido há muitos anos continua presente no imaginário da comunidade. E existe algo ainda mais intrigante. Imagine atravessar aquela estrada durante a noite, com a pequena capela ao longe e nenhuma outra pessoa por perto. Você olha para o local e por alguns segundos acredita enxergar uma mulher parada próxima à cruz. Você pisca, olha novamente, e ela desapareceu. Talvez fosse apenas uma sombra. Talvez alguém estivesse passando pela estrada. Talvez o medo tenha criado uma imagem onde não havia nada. Ou, para aqueles que acreditam no sobrenatural, talvez fosse a jovem da antiga lenda, ainda presa àquele lugar. E você, teria coragem de passar pela cruz da moça durante a madrugada? Já ouviu algum morador de São José de Ubá contar essa história? Já viu alguma aparição? Ou conhece alguém que afirma ter visto a moça próxima à capela? Conte nos comentários, porque relatos como esse ajudam a preservar as lendas e histórias que fazem parte da memória do interior do Brasil. Se você gostou dessa história, deixe seu like, inscreva-se no modo História 4000 e compartilhe este vídeo com alguém que gosta de mistérios, lendas e histórias assustadoras. E lembre-se, algumas histórias desaparecem com o tempo, mas outras continuam esperando para serem contadas.